Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Olá, quinta-feira, 20 de outubro. Confira os destaques desta edição. Secretaria da Saúde do Estado anuncia mais de 1 milhão para a reforma e ampliação do Hospital Santa Terezinha e entrega de certificados para UBSs e amigos do idoso. Alergias e intolerância em crianças. Especialista explica alguns cuidados e também a previsão do tempo para sexta-feira. E na tarde da última quarta-feira, a Brigada Militar de Gaurama realizou a abordagem de um veículo com 2 pessoas na entrada da cidade. Na busca veicular foram localizadas 2 caixas de isopor com aproximadamente 80 quilos de peixes embalados em pacotes de 2 quilos, sem registro de procedência. Durante a abordagem, um indivíduo se aproximou da guarnição, identificando-se como proprietário do veículo abordado. O veículo e as partes foram consultadas no sistema informatizado de dados, onde constou-se um mandato de busca e apreensão ao veículo e a situação de preso em regime domiciliar ao proprietário do automóvel. Diante do fato, o peixe foi descartado pela Vigilância Sanitária de Gaurama. O veículo foi recolhido e o homem de 32 anos de idade foi conduzido à delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis. No próximo bloco você confere alergias e intolerância em crianças. Especialista explica os cuidados. E a previsão do tempo para sexta-feira. A gente já retorna. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. A secretária de Estado da Saúde, Arita Bergman, anuncia nesta sexta-feira, dia 21 de outubro, mais de 1 milhão e 700 para a reforma e ampliação do Hospital Santa Terezinha de Erechim. O recurso vem do programa Avançar para reformar e ampliar os setores de laboratório, serviço de nutrição e dietética e execução da escada de emergência para atendimento do PPCI. Na sequência, a secretária entrega o certificado de selo bronze UBS Amiga do Idoso a 13 unidades de municípios da região. Entre elas estão a Unidade Básica João Paulo II de Áurea, Unidade Básica de Saúde de Barão de Cotegipe, Unidade Básica de Saúde de Benjamin Constant do Sul, Posto de Saúde de Cruz Altense, Unidade Básica de Saúde de Erebango, UBS do Bairro Atlântico, Unidade Básica de Saúde Dr. Marco Domênico Finóquio de Gaurama, Unidade Navegantes PSF de Getúlio Vargas e UBS de Ipiranga do Sul, Unidade Básica de Jacutinga, Unidade Básica de Ponte Preta,
Posto de Saúde de Quatro Irmãos, Unidade Básica de Saúde de Severiano de Almeida. As solenidades serão realizadas às 9 horas no auditório do Centro Médico Santa Terezinha de Erechim, na rua Porto Alegre, 330. E a quinta-feira já amanheceu com o tempo fechado, chuviscos aí durante a manhã e à tarde o tempo fechou definitivamente. Vamos ver a sexta-feira como é que fica? Na sexta-feira nós começamos o dia com 13 graus, a máxima 20, a média do dia deve permanecer em 17 graus, a umidade do ar 84%, ventos 26 km por hora e a gente tem 15 milímetros de chuva aí para a sexta-feira. Pode ser que o sol apareça, mas a chuva vai predominar. As reações alérgicas são produzidas quando o organismo considera erroneamente que uma determinada substância é nociva. E como tal, reage através de sintomas como eczemas, urticária, problemas digestivos ou dificuldades respiratórias. A maioria das alergias desenvolve-se ao longo da primeira etapa da infância, o que significa que é possível prevenir o seu aparecimento através de bons hábitos de alimentação e também de higiene. Nós conversamos com uma especialista que passou diversas informações. Acompanhe. E neste mês de outubro, que é o mês do Outubro Rosa, o mês de prevenção, onde a gente fala muito sobre cuidados, também é o mês da criança. Um mês que devemos olhar para os pequenos sinaizinhos na pele e na reação dos nossos filhos. E para falar um pouquinho sobre a alimentação de crianças e também de pré-adolescentes, está aqui conosco a nutricionista Raiele Segala e ela vai falar desse assunto que é bastante importante, a alimentação. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, Sandra. Para que as pessoas te conheçam um pouquinho melhor, fala da tua especialização. Tá bom. Então, meu nome é Raiele, eu sou nutricionista, sou formada pela URI. Eu sou nutricionista, sou engenheira de alimentos, mestre em engenharia de alimentos. E agora, depois de ser mãe de 2 filhos, e eles, pela questão deles serem alérgicos, eu resolvi me especializar na área de materno-infantil, de nutrição materno-infantil. Então, depois de 10 anos de formada, praticamente, eu resolvi atender clínica. Tá? Eu trabalho atualmente na Secretaria de Educação do município de Erechim. Trabalhei já há 9 anos, que eu sou concursada na prefeitura, então eu trabalhei 7 anos na Secretaria de Assistência. E agora, atualmente, 2 anos, vai fazer 3 anos na Secretaria de Educação, atendo então com as crianças com o PNAE, alimentação, né? E essa parte de nutrição materno-infantil me chamou muita atenção, porque é uma área que não era... Aqui em Erechim, por exemplo, não tinha nenhuma profissional quando eu comecei os meus atendimentos, tá? Então, ela engloba desde tentantes até os adolescentes. Então, são tentantes, gestantes, são lactantes, lactentes, são pré-escolares, escolares e adolescentes. E cada público tem um delineamento, é voltado para uma especificidade, como tu mesmo disse, a questão da recusa alimentar, a questão das alergias alimentares, que hoje está muito difundido, tem muito mais diagnósticos hoje em dia. E estando na escola, eu verifico muito isso. Muitas crianças, a gente tem 6.500 alunos, então são muitos alunos que têm essas especificidades com relação à alimentação e a gente tem um olhar direcionado para isso, né? E é uma coisa assim que me chamou muito atenção para iniciar os meus atendimentos nessa área, tá? Então, basicamente é isso, essa é a minha especialização e agora eu tô focada nesse público, assim. Pois é, Raiele, a gente escuta muito algumas mães de bebês pequenos que quando recebem esse diagnóstico que a criança tem alergia, ficam com aquela dúvida, o que eu vou dar para o meu bebê agora? Por exemplo, muitas crianças têm alergia ao leite, e aí o que fazer? Exatamente, e dependendo do grau dessa alergia, é muito importante salientar que sabonete tem proteína do leite, shampoo tem proteína do leite. Entra aquela questão de ler rótulo também, né? Toda a parte de rotulagem. Inclusive, com essa questão também, a gente acabou abrindo uma empresa de rotulagem de alimentos. Porque, tanto para fazer o rótulo corretinho, para estar do jeito... Daí eu tenho mais 2 colegas minhas, que são nutricionistas também, que são doutoras em engenharia de alimentos. E a gente abriu essa empresa porque uma coisa complementa a outra. Então, se eu sou nutricionista, se eu vou pegar o rótulo do mercado, eu vou olhar se o rótulo está correto, se não está, que tem muito rótulo errado. Muito rótulo errado. E os pais, eles se perdem. Eu me perdi. Eu, como nutricionista, me perdi. Então, eu percebi essa dificuldade que se tinha no mercado e aí a gente acabou abrindo a empresa de rotulagem também para
para focar nessa parte. Então, as gurias também me auxiliam, tenho mais 2 colegas para fazer essa parte também. Então, a leitura do rótulo é extremamente importante, tá? Porque o grau da alergia varia de uma alergia leve, uma sensibilidade ao leite, né? Que, vai ingerir o leite, o que vai acontecer? O meu filho, por exemplo, ele tinha otite. Muito otite, ele não vomitava, ele não tinha sintomas específicos. Sangue nas fezes, vômito persistente, vômito de jato, por exemplo, na alergia à proteína do leite. Mas ele tinha muita otite, nariz trancado, ele se inflamava. Ele inflamava toda a parte respiratória, a parte superior respiratória. E a gente retirou a proteína do leite, ele melhorou. Todos os sintomas melhoraram. E é uma coisa assim, que os pais muitas vezes não aceitam isso. E aí a criança é alérgica, eles dizem, mas é só um docinho, sabe? É só uma coisinha, porque geralmente os alimentos contendo leite, na parte da alergia alimentar ao leite, eles são aqueles alimentos mais palatáveis, mais gostosos, com leite condensado, com creme de leite, com doce de leite, enfim. As sobremesas, digamos assim, tá? Que não é o ideal para se dar para uma criança até 2 anos de idade, nada de açúcar, né? Depois eu posso falar um pouquinho da programação metabólica, mas essa questão assim, dos pais não saberem como conduzir, e também eles pedem para o pediatra, e muitas vezes os pediatras, eles vão na linha de pensamento do pediatra, então eles não têm aquela formação para os alimentos, receitinhas, essa é a parte da nutrição mesmo, propriamente dita, né? Então, essa questão de ler rótulos é importante, essa questão de ajustar as receitas para ser específico para aquele público é muito importante, porque se você tratar a alergia alimentar, ela pode regredir. Então, e é muito importante após os 2 anos, porque as células estão em crescimento, estão em desenvolvimento, tá? Então, é muito importante tratar essa questão alérgica até os 2 anos de idade, para que essa criança consiga ser um adulto, que ele consiga consumir de todos os tipos de alimentos, inclusive com o leite, tá? Então, não negligenciar a alergia, a doença em si, já é o primeiro passo. Aí depois você procurar um profissional ou verificar a questão de rotulagem, verificar a questão do grau de alergia que a criança tem, ou através de exame bioquímico, ou através de teste de provocação, é extremamente importante. Sim, é verdade. Você falaste da programação metabólica. Até os 2 anos é orientado que não se dê para a criança nada de doce, nada de refrigerante. Isso. Porém, alguns pais erradamente ainda oferecem para a criança, até muitas vezes para acalmar essa criança. O metabolismo da criança ele não está preparado para receber uma carga glicêmica tão alta assim? Não está preparado para receber uma carga tão alta. Até porque assim, o líquido amniótico, existem estudos que o líquido amniótico ele é docinho. Então o nosso paladar já vem desde lá da concepção com essa memória afetiva. Nós temos memória afetiva para o docinho do líquido amniótico. Que coisa. Né? Então, qualquer coisa que você vai oferecer para a criança, de açúcar ou de coisas muito doces, a criança quando chegar numa fase, ela vai recusar o amargo, o azedo, o cítrico. Então, é extremamente importante você ofertar todos os tipos de alimentos até os 2 anos de idade para que a criança tenha esse reconhecimento de todos os tipos de sabores e utilize todos os sentidos. Então, em um alimento, uma cenoura que faz crack crua, vai fazer o crackzinho. Uma cenoura cozida vai ser mais molinha. Então, você tem que trabalhar com texturas, você tem que trabalhar com os gostos, enfim, a palatabilidade dos alimentos. E outra coisa importante da questão da programação metabólica é assim, as nossas células, então, elas estão com memória pro doce, né? Então, se uma criança, por exemplo, é uma criança, um RN prematuro, tá? Então, o que ele subentende lá no subconsciente dele das células é que ele precisa... todos os nutrientes que vêm precisam ser guardados. Então, principalmente um RN que é prematuro, que é baixo peso ao nascer, ele vai desenvolver mais fácil um sobrepeso. E do 0 aos 2 anos é onde as células estão em constante desenvolvimento. A anatomia está desenvolvendo. Então, a gente cresce, a gente... tem que dobrar o peso, tem que dobrar a estatura. Então, é um momento de crescimento. Então, é um momento, do 0 aos 2 anos, que é a fase de lactente, que as crianças vão consumir todos os alimentos que você vai ofertar, que eles vão consumir, que é muito difícil ter uma recusa alimentar nesse período.
porque é um período de desenvolvimento. E se você começar a ofertar muito açúcar, essas células das crianças vão entender que elas precisam crescer, se multiplicar. Quando elas forem adultas, as células não vão mais se multiplicar, elas vão crescer, principalmente as células adiposas. E as células adiposas, elas não morrem. Todas as células do nosso organismo, elas têm uma vida útil. Certo. Né? As células adiposas não, elas ficam ali estacionadas. Então, quanto mais células adiposas tiver, quanto mais açúcar essa criança consumir, que for armazenado como gordura no organismo, enfim, como metabolismo, maior a chance dela ser uma obesa no futuro. Então, entra aquela coisa assim, ó. Aí muitas mães, muitos avós principalmente, vão dizer assim, ai, mas eu dei e não morreu. Ai, mas eu dei açúcar, eu colocava mel na chupeta, colocava açúcar na chupeta para acalmar. E acalma, porque tu lembra do líquido amniótico. Tu lembra daquele conforto? E vai acalmar, com certeza, naquele momento, né? Então, por isso que é tão importante a gente não introduzir o açúcar, enfim. O sal a gente não introduz até 1 aninho porque o sistema excretor da criança, os rins, enfim, não vão fazer essa filtração adequadamente. Ele não está preparado para receber essa carga de sódio tão alta. Então, para não ter um futuro problema renal, não oferece sal para a criança até 1 ano. Ela precisa saber o gosto dos alimentos. O gosto de uma beterraba, o gosto de uma cenoura, o gosto de uma carninha, o gosto, enfim, o gosto dos vegetais, das frutas, o gosto do alimento. Porque o sal vai mascarar de certa forma. Então, vai usar temperinho natural, vai usar esses artífices para poder deixar mais palatável a alimentação? Sim, vai. Mas evitar o sal até 1 aninho. E depois de 1 ano, evitar o açúcar, então, dos 0 aos 2 anos, que é os famosos 1.100 dias, que são 100 dias antes da concepção, que entra essa história da fertilidade, entre a questão das tentantes, das gestantes, o porquê que são um público vulnerável, o porquê que tem que preparar o ambiente, preparar a terra para plantar a sementinha, para a sementinha vir saudável. Então, o recomendado seria para as mulheres que querem engravidar, de repente, até fazer um processo de desintoxicação no organismo. Com certeza. Porque essa programação metabólica vai desde a concepção, da multiplicação celular, até a fase adulta, enfim, até a fase idosa. Mas, aonde a gente tem mais desenvolvimento de células é na infância e na gestação. Então, é muito importante a mulher ter esse cuidado na alimentação, não ingerir muito açúcar, ter os cuidados necessários para essa criança. Porque assim, não existe nenhum estudo, agora existe um estudo que comprova. Os cientistas, eles investigaram o rosto, a expressão facial das crianças quando a mãe ingere alguma coisa amarga, alguma coisa doce. Uhum. Quando ingere coisas doces, eles sorriem. Quando ingere coisa amarga, eles fazem cara feia. Sim. Então, teve um estudo muito recente, agora foi do mês passado, que foi publicado. Então, é visível, agora sim, você tem um estudo que diz que a alimentação da mãe interfere diretamente na questão do feto. Então, ele vai ter essa memória. Se a mãe consome de todos os tipos de alimento, ele vai ter essa memória e ele não vai ser uma criança com recusa alimentar no futuro. Porque após os 2 anos, as crianças, eles tendem a não crescer mais. Eles vão estacionar o crescimento. Aí vai desenvolver o quê? Cognitivo. Aí vai lembrar do afeto, aí vai lembrar, aquela comida me causa uma sensação boa. Então, eu vou comer mais ou eu vou comer menos. Sim. Um bebê, quando está na amamentação, ele vai mamar ao seio ou na mamadeira, enfim, ele vai mamar, mas ele não vai parar de mamar e vai pensar, eu quero mais um pouquinho porque está gostoso. Não, é fome e saciedade. É automático o processo. Fome e saciedade, exatamente. A partir dos 2 anos, começa o cognitivo a trabalhar melhor. Então, o hipotálamo diz, isso aqui é gostoso, vamos comer um pouquinho mais. Ou, aí também entra a parte dos pais, da questão do ambiente. Filho, tem que comer tudo que está no prato. Quanto que é que essa criança precisa comer? Sabe? O estômago da criança é do tamanho do punho dela, então é pequenininho. Não tem necessidade dela, porque assim, os pais, eles sobrecarregam o prato, eles acham que é um prato que o adulto vai consumir. Isso aconteceu na nossa geração? Muito. Às vezes eu me pego dizendo para os meus filhos, tem que comer tudo, mas eu penso, não, mas eu botei demais. Então, para a criança estimular assim, eu vou comer tudo que está no prato e a mamãe vai ficar feliz, então vai colocar um prato, coloca uma porção pequenininha, que é o que a gente trabalha hoje nas escolas. A gente coloca tudo no prato, mas em porções pequenas. Se eles querem repetir, quantas vezes eles quiserem repetir, ok, não tem problema nenhum. Mas deles terem aquela autonomia de dizer, comi um prato cheio.
sabe? Então, a porção que a criança precisa não é muito, é pouquinho. Só que os adultos, eles superestimam a quantidade. E aí, o que acontece? Essa criança vai ficar frustrada porque não comeu tudo. E essa fase, enfim, de pré-escolar é a fase que começa a recusa alimentar. Porque, eu não gosto muito disso daqui. E ok, as crianças têm direito de não gostar. Eu tenho alguns alimentos que eu não gosto. Tudo bem, é do perfil da criança. Mas não quer dizer que você tem que parar de oferecer. Porque acontece o quê? As mães dizem, meu filho não come arroz com feijão. Só vou dar feijão. Só feijão, só feijão, só feijão. Tem uma época que ele vai cansar do feijão. E aí? Entende? Então, é importante ter sempre o cantinho da experimentação que eu digo. Sim, fazer testes. Fazer testes, exatamente. Dá 2 ou 3 alimentos que ele está habituado a consumir, ele consome, ok? Mas um diferente. Sempre aquele diferente. Aquele que, eca, não gosto. Porque aí entra na escola a questão de, cebola é ruim. E aí todas as cebolas são ruins, mesmo adorando cebola. E aí entra a fase também dos pais. Da questão da ansiedade dos pais. Filho, você não vai comer? Filho, você não quer? Filho, você não vai provar? Ou não, sabe? Então, é uma coisa que a gente foi criado assim, como tu mesmo disse. A gente tem que olhar de uma forma um pouquinho diferente para os nossos filhos. Tentar entender que aquilo ali é um processo, faz parte do processo do crescimento. O pré-escolar vai ter recusa alimentar porque é fisiológico. Ele está desenvolvendo as estruturas cognitivas nesse momento. Não é mais anatômica, ele não precisa mais de tanta energia para crescer. Aí, quando chega a fase de escolar, que vai o estirão do crescimento, aí sim, ele vai voltar a comer de tudo. Então, quem tem filho em casa aí, ou que já teve filho de 0 a 2 anos, prova de tudo, come de tudo, gosta, prova. Claro, vai fazer aquela protusão na introdução alimentar que ele estava acostumado a sugar, né? O movimento de sucção. Quando você vai introduzir, a língua vai colocar o movimento de protusão, vai colocar a língua para fora. Mas não é cuspir, não é porque ele não gostou. É porque ele está acostumado a colocar a língua para fora para receber o alimento. Então, muitas vezes os pais oferecem uma vez, não gostou. Não vou oferecer mais. Não, tem que oferecer de formas diferentes, com cortes diferentes, né? E na fase pré-escolar tem essa questão da recusa alimentar. Na fase escolar tem a questão da autoimagem. Como é que eu tô? Que é até 6 anos, né? Sim. Ali dos 6 anos em diante. Então, como é que eu tô? Eu tô bem? Eu olho o meu coleguinha, eu sofro bullying na escola, sabe? Então, é uma fase que daí a nutricionista, enfim, na consulta, eu chamo a criança para conversar. Eu chamo os pais também, mas eu quero um momento com a criança para ver como é que ela tá, qual que é o ambiente que ela tá vivendo naquele momento, como é que ela se sente no ambiente em que ela está, se tem muita pressão dos pais, se não tem. A questão também dos riscos nutricionais na questão de bulimia, anorexia surgem nesse período, no período da autoimagem, que você se olha, você se sente muito gordinho. Principalmente com as meninas, né? Principalmente com as meninas. E o que acontece? É natural. Porque a gente tem desenvolvimento de célula de gordura de 0 a 2 anos e também dos 6 aos 12 anos ali, que é a puberdade. É os hormônios, é a questão... Os hormônios são formados a partir de estruturas de gordura também. Certo. Então, o que acontece? As células de gordura estão em desenvolvimento novamente. Elas não vão só crescer naquela parte, elas vão se desenvolver. E aí o risco da obesidade infantil. É muito perigoso a obesidade infantil, porque a possibilidade de ser o adulto obeso é muito maior. Então, ali que você tem que cuidar, principalmente de 0 a 2 anos e principalmente na fase da pré-adolescência, da puberdade. Porque os órgãos, eles precisam se desenvolver. O seio precisa desenvolver, os genitais precisam se desenvolver. E é uma questão que a criança ela está saindo de uma fase de bebê para uma fase já de semi-adulto. Então, eu era de uma forma, agora eu sou de outra, estou me olhando diferente. A minha colega tem seio, eu não tenho. Minha colega menstruou, eu não menstruei. Então, eu ainda estou gordinha. Porque as células de gordura estão se desenvolvendo para poder dar o estirão de crescimento, né? E cada um tem seu ritmo, não adianta. Cada um tem seu ritmo, cada um tem o seu tempo. O seu tempo. Então, é muito importante fazer essa avaliação. Individual, muito individual. Cada um vive em um ambiente específico, né? Com os pais incentivando, ou os pais não incentivando, ou com os pais cuidando, ou com os pais não cuidando dessa parte. Não tem esse olhar. Olham, mas não enxergam. Né? Então, por isso que tem que ser um profissional que verifica, que olha, o pediatra, consultar no pediatra, que seja um ebiatra,
que vai atender esse adolescente, que vai olhar os problemas, os anseios que ele tem, porque é uma fase de muita transição hormonal. Muita transição hormonal. A gestação dura 9 meses, por exemplo. E a mulher é uma transformação hormonal incrível. Então, imagina a puberdade, que dura ali dos 10 anos até os 17. Uma fase complicada, né? As mães que o digam. É uma fase complicada para os pais, mas principalmente para eles. Para eles, verdade. Porque eles estão se sentindo um ser no mundo, e aí é nessa fase que você vai ter que decidir o que você quer ser da vida. Que você vai ter que saber, eu vou namorar, eu vou menstruar. Tem muita cobrança também nessa fase. Muita cobrança. Eu vou seguir o que o meu pai quer, eu vou seguir o que eu quero. Tem a questão de diferenciação da questão sexual, então, do que eu gosto, sabe? Então, é muita sobrecarga nessa idade. Então, tem que ter alguém que escute, tem que ter alguém que tenha um outro olhar. E a parte da nutrição, óbvio, é importante, é muito importante. Mas você sentar e escutar o teu paciente é o primeiro passo para você ver qual que é a conduta que você vai realizar. É verdade. As meninas estão menstruando cada vez mais cedo. Isso tem muito a ver com os primeiros passos lá na infância, com a alimentação, com o psicológico, com a estrutura celular, molecular, enfim. De que forma a gente pode prolongar um pouco isso através da nutrição? Então, como é que acontece? Hoje em dia, a questão dos alimentos ultraprocessados, eu como engenheira de alimentos, falando dos ultraprocessados, né? Mas a questão dos alimentos ultraprocessados é um perigo nato para as crianças, para os adolescentes. Exatamente. E aí, entra o ponto de novo da questão de introduzir a alimentação adequadamente, corretamente, sem muito salgadinho, sem muito doce, sem muitos alimentos ultraprocessados. Tudo que vem de embalagem, tudo que vem de saquinho, tudo que vem de caixinha tem muito açúcar. Em geral, tá? Tem alguns alimentos que são muito saudáveis. A lancheira, nem pensar em deixar a criança levar, então, aquele suquinho industrializado. Exatamente. Um suquinho de fruta, faz um suquinho de fruta, manda mais natural, uma coisa mais natural, um bolinho sem açúcar. Hoje em dia tem tantas receitas, tem tantos artifícios para te introduzir uma alimentação mais natural. Só que o problema é que as crianças já vêm desde bebezinho consumindo seus iogurtezinhos, entende? Com muito açúcar, com muito corante, com muito estabilizante e essa questão assim de causa uma sobrecarga celular. E as células estão em constante desenvolvimento. Sim. Né? E a questão da obesidade também, o organismo está inflamado. Aí é uma menina que tem toda a estrutura corpórea desenvolvida com 9 anos de idade. Então, a chance dela menstruar antes é muito maior. E aí ela não atingiu a altura necessária. Ela só se desenvolveu o físico, digamos assim, o anatômico de peso, de estruturas, enfim, maturação estrutural, né? E é tudo controlado por hormônios. Então, se nós tivermos uma sobrecarga alimentar de alimentos ultraprocessados que são inflamatórios, que vão auxiliar nesse desequilíbrio hormonal, a menstruação vai ocorrer antes, a menina não vai crescer tanto, né? A puberdade vai vir antecipadamente, ela não vai ter atingido o grau máximo de estatura. Sim. E acaba que vai ficar uma criança baixinha, mais obesa, e a dificuldade de perder esse peso é maior, né? É verdade. No futuro. É verdade. Você tem 2 bebês intolerantes, é esse o termo correto que se usa? Como é que tem sido os teus dias com eles? Na verdade, assim, eu tenho dois filhos, um menino de 4 anos, que a gente descobriu era mais ou menos, ele tinha 1 aninho e pouco, quando ele começou a ir para a escola, ele começou a parte superior ficar todo entupido, todo congestionado, enfim. E aí a gente descobriu alergia à proteína do leite de vaca. Sem exames, a gente não fez exames, a gente só retirou o agente agressor, que era o leite naquele momento, melhorou os sintomas. Então, um teste de provocação muitas vezes é essencial para que você perceba se é isso ou não. Então, se eu tô com dúvida, será que meu filho é alérgico a ovo? Porque o que mais que se tem de alergias hoje, falando como nutricionista ali do município? A gente tem alérgicos a ovo, a ovo puro ou a ovo na massinha, no bolo, enfim, mas alérgicos a ovo. Alérgicos a leite, certo. Que aí alérgicos a corante, tá? Soja tem alguns, enfim, mas a alergia, diferentemente da intolerância alimentar ou da sensibilidade alimentar,
A alergia, ela envolve, é a alergia à proteína do alimento. Então, ela envolve uma reação imunológica, do sistema imunológico, é um pouquinho mais grave. Porque você pode ter um choque anafilático dependendo do grau de alergia que você tiver. Você pode ter só vômito, ou só prurido, coceira, vermelhidão na pele, né? Ou você pode ter uma reação mais grave, que é uma reação sistêmica anafilática, vai inchar a glote e vai dar dificuldade de respiração. Então, por isso que é tão importante na introdução alimentar, fazer a introdução dos alimentos alergênicos corretamente. Que a gente tem uma janela imunológica, que a gente chama, que é dos 9 aos 11 meses, ali tem uma janela imunológica. Então, introduzir aos poucos esses alimentos de uma forma correta, assados, cozidos, depois o alimento in natura, assim, enfim, se for o leite, né, e tudo mais, para verificar o grau de alergenicidade que a criança tem com relação, a reatividade que a criança tem com aquele alimento alergênico, tá? Então, quais são os alimentos mais alergênicos hoje? Ovo, crustáceos, frutos do mar, enfim, nozes, leite, principalmente é o carro-chefe, o leite e o ovo, enfim, o glúten, tá? Então, esses causam alergia alimentar, tá? A intolerância alimentar é a intolerância ao açúcar, não à proteína, ao açúcar do leite, por exemplo, que é a intolerância à lactose, que é um pouquinho mais tranquilo de ter a conduta nutricional. Certo. Porque hoje em dia a indústria, graças a Deus, produz muitos alimentos, tanto da parte, um leite condensado de arroz, um leite condensado de soja, quanto da parte de intolerância. A intolerância hoje em dia tem iogurte, tem leite, tem creme de leite, tem todos os alimentos sem lactose. Tá muito mais fácil. E isso, assim, foi de uns 7 anos pra cá. Teve um crescimento, uma evolução muito grande. Muito grande. Porque eu me lembro que há 7 anos atrás, 7, 8 anos atrás, eu estava desenvolvendo um trabalho na faculdade ainda, de uma produção de uma receita. E desde aquela época eu me interessei pelo fato da questão alérgica, enfim. E nós estávamos desenvolvendo uma receita e a gente não encontrava leite condensado de soja no mercado. Aí a gente ligou para um mercado em específico aqui na cidade e a gente disse, procura ter, porque vai ter demanda, o pessoal vai comprar. E não tinha. Há 7 anos atrás não existia um leite condensado de soja no mercado aqui em Erechim. Então, imagina nas cidades menores. A dificuldade que era para quem tinha... E eu concordo contigo, porque eu conheço uma pessoa aqui de Erechim que descobriu que ela era celíaca. E a alimentação dela, no início, vinha toda de Passo Fundo, porque aqui não existiam produtos. Exatamente. E com essa demanda que ela acabou criando há 20 anos atrás, começou a aparecer alguns alimentos. E hoje existe uma preocupação muito grande dos mercados em ter esses produtos mais limpos, assim, para poder oferecer para esse público. Exatamente. E assim também é importante salientar que na produção de uma indústria, por exemplo, aí pega uma padaria, que produz alimentos de todas as formas. Verdade. O glúten, que é a proteína, ele fica aderido na superfície dos equipamentos. Então, nos fornos, nas máquinas de pão, mesas, enfim, nas mesas, em tudo. Ele fica muito aderido. Fica. Então tem que ter uma limpeza muito, muito, muito minuciosa para você dizer, o meu estabelecimento produz alimentos com glúten e sem glúten. E por isso que são alimentos mais caros, porque uma empresa que vai abrir para produzir só alimentos sem glúten, ela vai só produzir esses alimentos. Ela não pode usar o forno para determinados produtos, enfim. Eu tenho uma paciente que ela é alérgica à proteína do leite, que ela não podia chegar perto de onde era produzido o queijo, na casa da avó dela, por exemplo. Que coisa. Ela não pode chegar perto de onde era produzido porque as moléculas que estavam no ar davam reação alérgica nela. Então, ela é um grau muito grave de alergia. Que quando ela foi introduzir o leite, a fórmula infantil, que a mãe ia voltar a trabalhar, quando ela foi introduzir a fórmula, ela vomitou e onde ela vomitou deu ferida na pele dela. Deu ferida assim. Então, é uma coisa que tem que ter o cuidado. Tem que ter esse olhar diferenciado, né? Qual é a tua dica para as mães que estão nos ouvindo, as mulheres que querem engravidar, as mães que têm filhos adolescentes em casa, enfim, as pessoas que se preocupam com uma alimentação e uma vida mais saudável? Abrir embalagem menos e descascar alimentos mais. Sim. E assim, não que seja impossível, tá? Mas hoje, você ajustar o comportamento de um adolescente, porque eu gosto muito de dizer assim, a obesidade, ela é um hábito. Então, uma criança que é obesa, um adolescente que é obeso, um adulto que é um obeso, foram muitos anos de comportamento errado para gerar um hábito errado e você vai demorar muitos anos para modificar esse hábito. Exatamente. Porque primeiro você modifica um comportamento para depois virar um hábito.
Então, principalmente as mães que querem engravidar, ou que estão ali tentando, ou que estão gestando já, se alimente de forma adequada. Se alimente de forma adequada. Claro, tem os desejos. Eu tenho desejo de comer um cheesecake. Um brigadeiro. Ok, não tem problema nenhum. Se permita. Mas não torne isso um hábito, um comportamento alimentar. O comportamento alimentar tem que ser com alimento de verdade, com comida de verdade. Alimentos in natura, né? As crianças que estão na introdução alimentar, porque a mulher ali na parte da fertilização, ela tem que ter o solo adequado. Então tem que ter os nutrientes específicos ali para poder receber esse embrião, para poder ele se desenvolver adequadamente, para ter a diferenciação celular, para a programação metabólica ficar de forma adequada. Verdade. Porque a genética influencia. Com certeza, influencia. Mas não é o... Mas estudos indicam que é 20%. 80% é a epigenética. É a epigenética. A epigenética, o ambiente, os fatores externos. Fuma, bebe, se droga, entende? Então tem que ter, come muito alimento ultraprocessado, come alimento in natura, alimento orgânico, não orgânico. Então tem toda essa preocupação por trás. Aí vem uma gestação adequada, uma introdução alimentar que não vamos romantizar também e dizer que é perfeito, enfim, eu tive uma gestação maravilhosa, só consumi alimentos saudáveis, tive um parto humanizado. Não vamos romantizar e dizer que é tudo perfeito. Não é. Até mesmo a amamentação, né? Não é uma coisa fácil para a mulher. A amamentação dói, racha o bico do seio muitas vezes. Então, é uma coisa assim, não é todas as mulheres que conseguem e tá tudo bem. Você vai fazer o que é possível e você vai... Eu gosto de dizer assim para as mães, principalmente. Você vai sempre ser a melhor mãe que você pode para o teu filho. Não vai ter pessoa melhor para ser mãe do teu filho do que você. Então, assim, as mães se culpam muito. Eu me culpo muito, muitas vezes. Né? Porque eu tenho um de 4 e a minha menina tem 2. Então, assim, o de 4 já consome alimentos com açúcar. O de 2 ainda não. O de 2 ainda não, né? Mas muitas vezes ela quer. E eu vou fazer o quê? Né? Então, assim, eu como nutricionista tô dizendo, só não torna isso um hábito, sabe? Não torna isso um hábito de oferecer bala, de oferecer pirulito. Recompensa. Não recompensa o teu filho, porque ele vai crescer um adulto que vai ter essa recompensa afetiva no doce. Então, eu tô menstruada, eu preciso comer um doce. Ele terminou comigo, eu preciso comer um doce. Hoje o dia foi muito cansativo, eu preciso comer um doce. Jesus, que puxada de orelha agora pra mim e pra várias mulheres. Mas a gente foi educada dessa forma. É verdade. Não é culpa nossa. E não é culpa dos nossos pais, porque os nossos pais também foram educados dessa forma. E eles não tinham esse conhecimento todo que hoje nós temos, graças a Deus. As informações são muito difundidas, então a gente tem essa oportunidade de ouvir uma profissional como você nos orientando, né? E isso faz diferença. Faz muita diferença. E assim, eu gosto de dizer assim, que a gente não sabe tudo e nossa. A gente, quando se especializa em algum assunto, tu vê o quanto tu tem que estudar cada vez mais. É muito árduo, tem muito Porque ainda. Tem muito estudo, tem muita gente desenvolvendo coisas, tem muitos estudos que são pioneiros e são maravilhosos, sabe? Então, a gente sempre tem que estar se desenvolvendo e estudando. Mas se você focar naquela área em específico, eu gosto de dizer assim, que principalmente para quem está estudando, foca numa área específica. Se quer esportiva? Então vai para esportiva. Se quer materno-infantil? Vai para materno-infantil. Mas seja bom naquilo que você vai fazer. Sabe? Seja bom naquela área. E você não vai saber tudo. E assim, é ótimo quando eu pego um paciente, que eu chego lá e eu penso assim, de outro dia eu tinha uma paciente, daí eu cheguei lá, ela me disse, são 2. E eu, tá bom. Então eu vou estudar como é que é toda a parte dos 2. A dificuldade que é os objetivos de se ter uma projeção de ganho de peso para 2 é diferente. Muda tudo. A forma que você pensa, que você age. Os fatores externos influenciam muito também. Muito. Os fatores ambientais externos influenciam completamente. O ambiente também. Com certeza. Porque aí a mãe diz, não vamos dar açúcar. Aí a avó diz, mas só um pouquinho. E a avó vai lá escondido e dá. Infelizmente. A Tata vai lá escondida e dá pra criança ficar quieta, pra criança ficar ali sentada na frente da TV assistindo, que também as mídias influenciam muito negativamente na alimentação. Então, e a gente não tá livre. Porque tu precisa trabalhar o dia todo, tu precisa ou deixar na escola ou deixar com a Tata, ou deixar com a avó. Então, não vamos nos culpar, vamos fazer o melhor que a gente pode com o conhecimento que a gente tem.
E tá tudo bem. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Exatamente. E tá tudo certo. Eu quero te agradecer por estar aqui hoje falando sobre esse assunto que é muito instigante, né? Eu ficaria horas te ouvindo falar sobre isso, mas fica o convite aberto para uma próxima oportunidade a gente dar sequência a esse assunto. Eu acho que as mães também gostam de saber e ter esse conhecimento. Sim. Obrigada por compartilhar, obrigada por estudar. E que a gente não cometa, as mães aí, as grávidas, não cometam os erros que as nossas mães cometeram sem querer, mas cometeram erros com a nossa alimentação, e que a gente possa se melhorar, se conhecer, se estudar. E qualquer reação alérgica, qualquer dúvida, procure os profissionais. Em Erechim nós temos muitos profissionais excelentes, tem aqui a Raiele disponível também. Isso. Então, muito obrigada por tudo. Obrigada a você, obrigada pelo convite, Sandra. Eu espero assim que eu tirei um pouco dos anseios, sabe, das mães, porque esse é o meu objetivo, assim. Eu não quero dizer que tudo é perfeito, não é. Sim, não é. Tá muito distante de ser perfeito, mas a gente tem que trabalhar nas melhores condições que a gente pode, tá? Então, eu atendo no Espaço Jeito Aprender também, que é embaixo do subsolo do Master. Ótimo. Eu atendo no Espaço Jeito Aprender e atendo também a domicílio, porque eu via a necessidade também, com 2 filhos, de sair com os 2, entende? Então, eu atendo a domicílio também. Muitas mães me dizem, obrigada. Ajuda um monte. Porque ajuda um monte. É ajuda verdade. Um monte, né? Então, para entender aquele ambiente, para ir na geladeira mesmo e olhar e dizer, ó, isso aqui pode, isso aqui não pode, esse rótulo é assim, esse rótulo é assado, isso aqui pode, isso não pode. Enfim, fica aí também o meu agradecimento e fica aí também a minha disponibilidade, tá? Com certeza será a nossa convidada em outras ocasiões. Tá Obrigada. Bom, obrigada. Agradecemos a sua audiência, desejamos uma ótima noite de quinta-feira e amanhã a gente se encontra novamente. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.